Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o iPad Pro de 12,9 polegadas depois de 2 anos de uso. Será que realmente valeu a pena investir esse dinheiro? Ele é um bom tablet mesmo depois desse tempo de uso? Vamos conversar um pouquinho mais que esse vídeo pode ser bem legal. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então tá aqui o iPad de 12,9 polegadas. Ele realmente não foi barato na época, mas a ideia da compra dele foi por falta, né, de um computador que desse conta da edição dos vídeos aqui do canal. A ideia foi comprar um tablet por conta do aplicativo LumaFusion, exclusivamente por conta dele, tá? Então o LumaFusion era ali a melhor opção, inclusive ele está aqui instalado até hoje, ocasionalmente eu uso, eu faço alguns testes aqui. Então a ideia foi realmente ter um equipamento capaz de editar vídeos em 4K com folga, com sossego, sabe? Esse realmente foi o caso desde a compra. Esse tablet nunca deixou na mão, tá? A construção dele é impecável, excelente. Ele é mais resistente do que eu imagino, né? Ele caiu uma vez, quem acompanha o canal sabe que ele caiu, ele escapou, deu uma pequena amassadinha em uma das pontas aqui, mas não dá nem para notar, mas o susto foi grande, mas realmente ele é bem resistente. Eu coloquei uma película da Rock quando, assim que eu peguei ele, pouquíssimo tempo depois, na verdade, né, que eu até demorei um pouquinho, né, para colocar, um tempo não muito longo, né, mas eu demorei porque eu fiquei com receio de não conseguir colocar. Foi ali meio que no meio da pandemia, então foi meio complicado, eu não queria colocar sozinho e tal, mas acabei conseguindo, foi menos complicado do que eu imaginava e não tirou sensibilidade, não mudou nada o uso deste tablet e foi uma aquisição que, assim, você compra paz, né? Como seguro de carro você colocar a película. O teclado realmente é um teclado caro, mas ele faz com que a usabilidade deste tablet vire praticamente a usabilidade de um mini computador, tá? O teclado é muito agradável de usar, tem uma posição ali de uma inclinação boa, ele fica meio flutuante, né? Dá para ver que ele fica um pouquinho descolado aqui, mas é muito agradável de usar, é muito legal mesmo de usar, não tenho reclamação nenhuma. O trackpad aqui é bom, mas ele tem um clique assim, um pouquinho, parece um pouquinho simples, sabe? Parece um pouquinho barato, não é um negócio que parece dar a impressão do preço que ele tem, sabe? É um cliquezinho simples ali. É difícil de explicar isso, só pegando ele na mão. Mas, por outro lado, a digitação das teclas tem um perfil baixo, esse teclado, mas muito agradável. O clique é muito bom, ele é mais para silencioso, não é mudo, né, o teclado, mas é um pouquinho mais para silencioso, ó. E é retroiluminado, que é excelente, tá? Tem que se acostumar, óbvio, com essa bolinha aqui que você não vai ter a seta como você tem no computador. E quando você encosta nos ícones, ele cresce, né? Acontece essa mini transformação aqui. Você tem que acostumar com essa dinâmica de uso, mas foi super fácil, não tive nenhum problema em me acostumar a usar isso. O que é um pouco mais chatinho de você se acostumar? A mexer com o gerenciador de arquivos, tá? É um pouquinho mais chato, porque ele normalmente ele salva na pasta de cada aplicativo que você tem. Então não é aquela história de você salva em algum lugar específico no automático ali e tal, em downloads e tal. Claro, tem a pasta downloads, algumas coisas que você baixa vão direto para lá, mas outras podem aparecer na pasta do Chrome, outras na pasta do Procreate. Então assim, é uma dinâmica, parece que é igual, tá? Mas é um pouquinho mais chatinho de usar, mas é tudo uma questão de costume. Não achei que assim é uma coisa difícil de você se acostumar. Ele é muito rápido para você entender essa mecânica e segue a vida. A parte chata é que você não vai ter os arquivos aqui locais como no computador, né? Por exemplo, você tem o Google Drive com todos os arquivos salvos no seu computador e sendo sincronizados de forma automática lá. Você, quando quiser que um arquivo fique offline, você tem que selecionar para ele ficar offline. Esse é o ponto mais chato, mas não mata ninguém, é uma questão de costume que eu comentei com vocês. LumaFusion para mim é excelente, ó, até
ele foi atualizado e não foi aqui, como é que eu vou dizer, não tinha dado as autorizações ainda, mas está aqui, firme, forte, disponível aqui caso eu precise. Aqui na parte de jogos eu deixei alguns jogos, os últimos que eu estava jogando, né? Que alguns a minha esposa gosta também, que hoje a Established está com ela, mas assim, desempenho para jogos é impressionante, a tela de 120, é super brilhante, é um negócio que vale a pena mesmo. E a parte de música, que eu sempre bato nessa tecla literalmente com vocês, né? Aqui eu tenho o aplicativo da Korg, que não tem para o Android, então eu tenho aqui todos esses teclados aqui da Korg, ainda tenho o GarageBand que está muito evoluído, muito legal, então aqui eu tenho condição de simular, olha, todos esses sintetizadores e baterias eletrônicas, tirando esses aqui que tem preço que eu ainda não comprei, mas o resto aqui, todos esses ou já vem no pacote ou foram comprados. É aquela história, de tempo em tempo eles fazem alguma promoção, então esse aqui de 54 aparece de repente por 20 e poucos, então de tempo em tempo acontece alguma promoção que vale a pena. Veja que tem mais alguns aqui embaixo comprados, e é um negócio que eu gosto muito, é muito divertido tocar, compor aqui, e é um negócio que vale muito a pena. Outro ponto que hoje a minha esposa está usando bastante é o Procreate com a caneta, tá? A caneta é cara, mas ela realmente faz uma diferença incrível para quem desenha, para quem trabalha com edição de imagens ou com desenho. É uma coisa que assim vale a pena o investimento. É caro, mas vale cada centavo, e super fácil de usar, super fácil de carregar. É um negócio bem interessante que vale muito a pena mesmo. Bom, dá para trocar o computador que você tem pelo iPad? Depende. A resposta é depende. Se você tem algum aplicativo que funciona exclusivamente num PC com Windows ou no Mac, aí não dá. Agora, se todos os aplicativos e sites que você utiliza atualmente podem ser acessados por um celular Android ou um celular com o iOS, aí vai tranquilo, porque não tem diferença, você vai conseguir trabalhar muito bem. Inclusive o Safari, ele emula uma versão de desktop, então você vai conseguir acessar tudo tranquilamente, sem nenhum problema, tá? Então, nesse caso, vale. Ah, em quais outros casos que vale? Mesma coisa, se você tem, por exemplo, trabalha com pacote Office da Microsoft, mas você tem alguma planilha que você não consegue abrir no celular, aí não tem como você utilizar isso aqui para trabalhar. Agora, se você tem a planilha mais complicada que você tem, ela roda no seu celular, ela vai rodar aqui e está resolvido. Tá? Então, sempre é essa forma que você deve utilizar para saber se vai servir para você um tablet no dia a dia ou não. Eu acho que dá para dizer seguramente, quem não trabalha com nenhuma edição muito pesada, seja de áudio, vídeo ou imagem, nada hiper pesado, que até algumas coisas pesadas aqui com uma Fusion você consegue dar conta tranquilo. Eu acho que você consegue utilizar isso aqui como computador. Desenvolvedor consegue, desde que você... Aqui dá até para trabalhar com Playgrounds, né? Mas não é a mesma coisa do Playgrounds ou de qualquer aplicativo para Swift no Mac. Então é diferente, tá? Então nesses casos eu acho que vale a pena você migrar para um computador, até porque o preço com a capa teclado e tudo mais acaba ficando muito parecido. Mas não se engane, não ache que isso aqui é menos porque o preço é parecido do que, por exemplo, um MacBook Air, tá? É diferente, são para coisas diferentes. Você não vai desenhar num Procreate com a mesma, né, facilidade que você desenha aqui num MacBook Air, por exemplo, tá? Você vai ter que comprar uma digitalizadora, vai precisar de alguma coisa extra e vai aumentar o preço, e talvez a experiência não seja tão divertida, tá? Então, aqui é um equipamento que é divertido usar. Você pode interagir com o dedo na tela, você pode interagir com o mouse, você pode interagir com um mouse externo até, um teclado externo, você pode interagir com a capa teclado, com a caneta. Então, a interação é muito, muito mais divertida e acaba valendo muito a pena, sabe? Então, eu acho que é tudo uma questão de você avaliar qual é o seu perfil de usuário
E se você não tiver nada que rode exclusivamente no computador, eu acho que esse cara aqui é uma opção muito legal mesmo. Bom, só para comentar, um comentário pertinente, né, que vale a pena, a minha esposa já está há alguns meses usando este tablet como computador principal. E, claro, teve ali uma pequena fase de adaptação por conta do que eu falei para vocês, aquela questão de salvar arquivos, aonde eu salvo, como é que funciona o gerenciador de arquivos, onde é que foi parar o que eu salvei, né? Então tem um pouquinho disso, mas assim, foi uma curva muito rápida, é mais aquela questão de entender como é que é o funcionamento, que ela entendeu super rápido, e aí segue a vida. Então é diferente do que um PC com Windows ou um Mac funciona, mas você pega muito rápido e segue a vida. Então esse eu acho que é o único ponto mais, que foi um pouquinho mais chatinho para ela se encontrar. De resto, tá adorando utilizar, dá para fazer tudo que ela precisa e até hoje, já tem vários meses que ela está com esse iPad, não teve uma atividade, um trabalho que ela deixou de fazer ou não conseguiu fazer porque precisou de um computador. Então, isso é um ponto bem importante e, de certo modo, foi a mesma coisa que aconteceu comigo a temporada que eu fiquei usando ele como computador principal. Eu não tive nenhum problema, eu tive algumas coisas que eu tive que fazer diferente, que eu tive que reaprender, mas não teve nada assim que eu não consegui fazer de verdade. Com exceção, agora só para ser justo, né, 2 anos atrás, a parte de imposto de renda não funcionava, tá? E hoje funciona, e a parte de carnê-leão também não funcionava e hoje também funciona, porque é tudo pela internet. Então, tirando isso que no começo do uso não funcionava, mas que hoje já funciona, o resto eu não tive problema nenhum. Hoje eu acho que o único problema, falando de imposto de renda, que existe é para o programa para GCAP, para o de ganho de capital. Então, se você vendeu um imóvel e tem aquela história toda de ganho de capital, né? Você adquiriu por um valor e vendeu por outro e tal, você vai precisar de um computador. Não existe ainda como rodar no tablet, mas tirando isso, todo o resto o tablet dá conta, mas com folga. Ou seja, é um trabalho muito pontual, uma coisa que você vai fazer uma vez no ano, então você pode usar de repente um computador da família, um computador de algum amigo para fazer isso, e depois o resto você mantém no tablet e segue a vida tranquilamente, tá bom? Então é isso, pessoal. Acho que a experiência de 2 anos foi muito boa, excelente. A única coisa que hoje acho que vale a pena ressaltar, aqui em casa nós não usamos como monitor externo, mas para quem usa, o Stage Manager, aquela coisa de você colocar ali aquele palco, né, com os aplicativos e espelhar para o monitor com uma tela cheia, isso não vai funcionar neste modelo. Então essa, para mim, é a única decepção, mas que para a gente que não faz diferença porque nós não utilizamos ele como monitor. Mas para quem usa, eu acho que essa é a única decepção. Mas de resto, esse modelo aqui, que é modelo de 2019, não, 2020, é excelente, não tem nem o que falar. É um companheiro aqui que vai continuar com a gente trabalhando todos os dias durante muitos anos. Lembrando que a Apple atualiza seus produtos por um período muito longo, então com certeza, tirando, claro, algumas questões de atualizações como essa, né, do Stage Manager não funcionar, o resto ele segue a vida aí, editando vídeo inclusive em 4K com folga durante muito tempo, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.